Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo do livro Missionários da Luz. Eu tenho missionários, mas não é essa capa. Tudo bem, o conteúdo é o mesmo, não muda, só muda a edição, isso não vai ter nenhum problema. Que livro que é esse? Missionários da Luz foi escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, publicado pela primeira vez em 1945. Ele já é um senhor respeitável de 81 anos. Antes que você mude, role o feed, veja outro vídeo, calma, que esse vídeo, embora tenha 81 anos, até hoje ele tem certos detalhes que não só são muito atuais, como também você precisa de muita atenção para entender as informações que André Luiz traz. É o terceiro livro, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Primeiro, Nosso Lar, super conhecido, famoso em termos de filme. Segundo, Os Mensageiros. E o terceiro é Missionários da Luz. O que André Luiz anda fazendo? Ele está acompanhando um grupo de encarnados que está em desenvolvimento mediúnico num centro espírita. Nesse capítulo 6, que é o que nós vamos continuar o estudo, ele está acompanhando um rapaz, um dentre os médiuns em desenvolvimento, que tinha um problema, uma complicação, um envolvimento com prostituição, com desvios sexuais, e ele arrumou, entre aspas, nessas andanças por esses ambientes, dois amiguinhos desencarnados que colaram nele. E quando esse rapaz vai para a casa dele, que ele era casado, para surpresa de André Luiz, esses dois amiguinhos não conseguiram entrar na casa. E aí, quando André Luiz e Alexandre, que é o orientador de André Luiz, eles entram na casa com todo o respeito, eles vão se encontrar com a esposa desse rapaz. Ela já era conhecida de Alexandre, tinha o entendimento da espiritualidade. Cecília é o nome dela. E ela agradece a presença de Alexandre. Então nós vemos que ela servia de escudo, de proteção para o lar dela, a fim de que essas duas entidades pouco evoluídas não tivessem a entrada na casa permitida. Vamos continuar aqui. Momentos antes, ela se senta na cama, ela é espírito, porque o corpo está lá dormindo bonitinho. E o marido, ao se deitar, ele não percebe, mas ele coloca a cabeça em cima do colo dela e ela está lá protegendo ele. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos, André Luiz falando. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. André Luiz, aquela curiosidade dele estava comichando, Ele queria falar. Alexandre delicadamente puxou e levou ele para fora. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Você pode deduzir agora. Você já viu o que tinha para ver, agora é da porta para fora. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. André Luiz fala, o que eu vi eu sei, mas me explica isso daí. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Por quê? Porque esse rapaz, André Luiz, tinha visto minúsculas células
sugando toda a energia dele, vampirizando ele. E André Luiz fala, nossa, como é que a gente pode ajudar esse rapaz, etc e tal. E a hora que ele vê que essa moça, a Cecília, dada a oração, ela protegia o lar, e ele diz assim, olha, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é mecânico movimento de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente, né? Não. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significado. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Olha que coisa maravilhosa a oração. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Uma coisa tão simples ao alcance de todos nós, e a gente usa de maneira errada. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares caloríficos, nos trazem o calor, e luminosos, e que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádium, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidas pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da terra pelos pés. É por isso que os antigos diziam que a gente deveria andar descalço na terra. Não é por acaso. Determinando consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizado pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Nós somos bombardeados por esses raios. A gente precisa direcionar e filtrar através da oração também. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, a gente nem para pensar nisso, né? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nós não só recebemos esses raios, como emitimos. Por isso, orar e vigiar. A gente precisa ter cuidado com as ondas mentais que a gente anda projetando por aí. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expelidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo. Olha a oração aqui. Na renovação da alma
e iluminação da consciência. Olha o poder de uma prece. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Olha o papel sublime que nós temos de irradiar as fontes de amor que nós recebemos de Deus. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. André Luiz sempre pensando, matutando, tentando entender. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Então basta ela rezar e está tudo bem, ele vai parar de ter a companhia desses espíritos inferiores, vai parar de envolvimento com essa sexualidade desviada, vai estar tudo certo. Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília, a mulher desse rapaz, é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade por meio do trabalho próprio. Então ele não vai colher o que o outro plantou, porque ele que precisa se modificar e modificar o seu padrão vibratório. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda a cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Um amigo comentou que ele recebeu um telefonema de uma parente dizendo: ai, eu não estou bem, reza por mim. O rapaz falou assim: escuta, você que tem que rezar por você mesmo. Ai, não, mas reza por mim. Ele falou assim: olha, exemplo muito simples, você está com fome, eu como uma coxinha. A sua fome vai passar porque eu comi a coxinha? Não. Então é a mesma coisa, nós precisamos mobilizar os nossos recursos internos através da oração. Esse foi o último vídeo do capítulo 6 e nós vamos iniciar o capítulo 7 no próximo vídeo, que é o socorro espiritual. Até mais!